Paz a todos. O texto de hoje é 1 Reis, capítulo 18, do verso 1 até o verso de número 19. Elias apresenta-se diante de Acabe. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque enquanto Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Não está aqui, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai e dize a teu Senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai e dize ao teu Senhor: Eis que aí está Elias. Ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim o Israel no monte, todo o Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Vamos orar. Deus soberano, Pai bondoso, a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Pedimos que agora nos abençoe na compreensão da Tua palavra, que dela possamos tirar proveito. No nome de Jesus. Amém. O mundo está num reboliço. É morte mais morte, gente doente, situação econômica se agravando mais e mais. De quem é a culpa? Será que é lá dos chineses? O vírus do Covid-19 apareceu por aparecer? Ou é de um laboratório? Se é desse último, começou a se espalhar por descuido ou intencionalmente? Esse vírus espalha. Dá para discutir culpa? De uma pessoa,
de um governo, de um regime. No emaranhado disso tudo, Donald Trump já falou do distanciamento dos Estados Unidos com a China. Ele está certo? Aqui no Brasil, o governo tem uma visão que destaca a importância da economia. Caso contrário, diz ele, a coisa vai piorar. Isso frente à questão aí do Covid-19. E outros vão dizer que a economia fica para depois e dizem que os que pensam diferente são insensíveis, não valorizam a vida das pessoas. O governador aqui de São Paulo adotou esse último procedimento e só agora estamos para um afrouxamento da quarentena, a partir de amanhã. Bom, fica aí a briga política de opiniões acirradas de um lado e de outro. E como se não bastasse, entramos por outras razões numa crise política que se agrava mais e mais. É tensão, são acusações, é processo, é discórdia. Uns de um lado, outros de outro. Quem, pessoa ou grupo, é o principal que causa todo esse mal? Quem é? Quem é o perturbador da ordem? Quem está trazendo desgraça para a nação? Quem é o maldoso? Elias aqui sai do seu confinamento, da sua quarentena, isso depois de 3 anos, foi demorado esse confinamento, essa quarentena dele. Nesse tempo ele foi sustentado por corvos e por uma viúva pobre. Antes do encontro de Elias com todo Israel no Monte Carmelo, ele vai se encontrar com Acabe. Deus disse para Elias que faria cair chuva sobre a terra e que Acabe deveria ser notificado. Acabe anteriormente procurava Elias por todo canto. Quando chegava em um reino ou nação, fazia que jurassem que não haviam achado Elias. Em que canto Elias estava? Lá na terra do pai de Jezabel, esposa de Acabe. Acabe, apesar de todo o esforço, não encontra Elias. É Elias que marca um encontro com Acabe. Isso aconteceu quando Acabe foi procurar pasto para cavalos e mulas. Antes de encontrar Acabe, Elias encontra com Obadias, o mordomo responsável pelo palácio de Acabe, e depois de uma conversa, o encontro foi marcado. E logo no encontro, diz Acabe para Elias: então é você o perturbador de Israel? Alguém que está perturbando, trazendo a desgraça para o povo? É você, Elias, o perturbador de Israel? Acabe diz isso para Elias, mas Elias não fica hesitante, tendo dúvidas quanto à sua atitude como profeta, sua postura como profeta. Ele estava conservando a fé e uma boa consciência. E ele então se volta para Acabe e diz que quem tem perturbado Israel era Acabe e a casa do pai de Acabe. E resume toda a razão em 2 motivos: abandonar os mandamentos do Senhor e seguir os Baalins. Acã foi registrado em 1 Crônicas, capítulo de número 2, verso 7, como o perturbador de Israel. Isto pela sua falta de atenção à ordem do Senhor, isso por causa da sua desobediência. Aqui Acabe acusa Elias como sendo o perturbador de Israel, mas Elias aponta para Acabe como sendo esse perturbador de Israel. Pois como Acã, Acabe não estava dando atenção aos mandamentos do Senhor. De forma alguma, de nenhum modo, Elias era o perturbador de Israel. Elias era, sim, um servo fiel a Deus, que procurava adequadamente o melhor para o povo de Deus.
Meu ponto hoje é que quem serve a Deus fielmente não é um perturbador da ordem. Pelo contrário, pelo serviço que presta, está chamando todos à ordem para que tenham a bênção de Deus, conhecendo o Deus vivo e verdadeiro. Mais uma vez, quem serve o Senhor Deus fielmente não é um perturbador da ordem. Pelo contrário, pelo serviço que presta, está chamando todos à ordem para que tenham a bênção de Deus, conhecendo o Deus vivo e verdadeiro. E aqui destaco 2 pontos. Os que não dão atenção ao serviço que deve ser prestado a Deus e os que dão atenção ao serviço que deve ser prestado a Deus. Primeiro ponto, os que não dão atenção ao serviço que deve ser prestado a Deus. Aqui temos Acabe e a casa de seu pai. A perturbação toda daquela época era devido à casa de Acabe, tendo em vista o cargo que eles ocupavam. Elias disse que Acabe, sim, ele e a casa do seu pai eram os perturbadores. Acabe era o perturbador de Israel, sendo que a raiz daquela perturbação era espiritual, abandonar o Senhor e aceitar a adoração a Baal, aceitar o culto a Baal. Falando mais especificamente de Acabe, veja que sua preocupação com a política era simplesmente para a manutenção do seu poder. Preocupado aqui com os cavalos e mulas, ele só estava preocupado em ter um exército preparado para a defesa do seu reino. Com esses animais, ele teria um exército em melhores condições para guerrear. Essa era a razão pela qual ele estava procurando salvar esses animais. E veja que ele não estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado em sempre se manter no poder. Acabe era rei de Israel e não tinha a lei do Senhor como sua constituição. O rei de Israel deveria ter a lei do Senhor como sendo sua constituição. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 17, do verso 18 até o verso de número 20, já prevendo a existência de reis em Israel, o texto aqui fala sobre a eleição e os deveres de um rei. Isso a partir do verso 14, leremos do verso 18 até o verso 20. Também, quanto se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Veja que o rei deveria viver aplicando o que diz o Salmo de número 1, versículo de número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Entretanto, Acabe, ele deixa esse livro de lado. Ele não faz nenhum caso do livro da lei do Senhor. Já vimos noutra passagem, no capítulo 16, verso 30 e 31, que Acabe se destacou em fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O seu pai já tinha se destacado e Acabe vai além. Ele andou nos pecados de Jeroboão, lembra? Fazer lá os bezerros de ouro, uma clara transgressão do segundo mandamento. Acabe, ele tomou por mulher a carola Jezabel, a fanática adoradora de Baal. Ele, Acabe, edificou um templo a Baal e também um poste à deusa Azerá. E ele particularmente foi alguém que serviu
e adorou Baal. Uma clara transgressão do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Acabe era alguém que desprezava os servos do Senhor, os enviados de Deus. Ele nada fez quando Jezabel toma a iniciativa de matar os profetas do Senhor. Ele mesmo se empenhou muito para que Elias fosse encontrado, não para receber instrução do Senhor, mas para forçar Elias a terminar aquela seca. Ele achava que Elias era apenas um encantador que poderia estar em suas mãos. E uma vez que vários profetas foram mortos, provavelmente essa seria a sua intenção também para com Elias. Acabe, de pronto, acusa Elias como sendo o perturbador de Israel. Não mostra nenhum respeito para com o profeta do Senhor, para com o ungido, para com esse servo do Senhor. No outro lugar, quando ele encontra com Elias, mais à frente, no capítulo de número 21, verso 20, ele diz para Elias: já me achaste inimigo meu? Era alguém que não tinha nenhuma consideração para com os servos de Deus. Percebe-se que no governo de Acabe, o fato de alguém abertamente servir a Deus estava se tornando algo cada vez mais perigoso. Ele escanteava cada vez mais a verdadeira adoração. Esse era o verdadeiro perturbador de Israel, Acabe e a casa de seu pai, que tinham deixado os mandamentos do Senhor e foram seguir os ídolos e foram seguir os Baalins. Segundo ponto, os que dão atenção ao serviço que deve ser prestado a Deus. Primeiro ponto, os que não dão atenção ao serviço que deve ser prestado a Deus. Segundo ponto, os que dão atenção ao serviço que deve ser prestado a Deus. E aqui eu cito dois exemplos, o exemplo de Obadias e o exemplo de Elias. Obadias, embora estava com Acabe, mas não era um perturbador de Israel. Obadias era alguém que se destacava por sua honestidade, por sua integridade. Sendo um homem prático, pelo visto, Acabe preferiu como seu mordomo alguém que não lhe enganasse. Precisava de um homem de confiança e viu que Obadias era esse homem. Obadias, então, era um homem que se destacava por sua integridade, por sua honestidade. Obadias era alguém que não se corrompeu. O tempo passa, a má influência de Acabe não alcança Obadias. Todo mundo estava corrompido, mas não significa que Obadias era todo mundo. Alguém poderia falar que ele não deveria estar lá, mas lá estava ele, fazendo diferença, sendo sal da terra e luz do mundo, vendo que lá poderia exercer um papel importante. Ele lá como mordomo no palácio de Acabe. Obadias era alguém que conheceu a Deus na sua mocidade e nunca se afastou do caminho do Senhor. Na sua mocidade, ele de forma alguma passou a aproveitar do mundo, como muitos até têm ideia que na mocidade você deve aproveitar o que o mundo tem a oferecer. Não. Ele aplicou o que bem diz Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Obadias era alguém que temia muito o Senhor, o que significa que ele não se curvava diante de Baal. Ele era um dos 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Alguém que tinha o temor do Senhor na sua vida. Obadias colocava Deus em primeiro lugar
e de todo o coração ele procurava agradar a Deus. Obadias era alguém que entendeu que deveria viver à luz do seu próprio nome, entendendo que Deus, em sua providência, tem para ele trabalho a ser realizado. Tinha para ele trabalho a ser realizado. No caso, o próprio nome Obadias significa servo do Senhor. Obadias significa servo do Senhor. Não só Elias estava vivendo à luz do seu nome, Elias significa meu Deus é o Senhor. Então, não só Elias estava vivendo à luz do seu nome, honrando o nome do Senhor, mas também Obadias, vivendo para servir o Senhor. Obadias era alguém de bom coração, que corajosamente se dispôs a proteger e sustentar os profetas do Senhor. No versículo de número 4 do capítulo 18, diz que ele esconde e sustenta com pão e água 100 profetas. Ele chega depois a perguntar se Elias não estava sabendo disso. Foi um ato de muita coragem, certamente, uma vez que, como falamos, estava se tornando cada vez mais perigoso professar a verdadeira fé, a verdadeira adoração. E o que dizer de malograr os planos de Jezabel, escondendo quem ela queria matar? Obadias foi alguém que tinha um profundo respeito para com os servos do Senhor. Veja no versículo de número 7, a maneira pela qual ele age diante de Elias, de uma maneira respeitosa. És tu, meu senhor Elias? Diferente da atitude desrespeitosa de Acabe, registrada no versículo de número 17, que logo que encontra Elias e fala, é você? És tu o perturbador de Israel? Tem gente que, até pelo jeito de olhar, parece que já está dando a entender o seu desprezo para com os servos do Senhor. Assim não era Obadias. Obadias era alguém que tinha profundo respeito para com os servos do Senhor. Obadias era alguém que não era irrefletido. Coragem é uma coisa, atitude impensada é outra. Aqui Obadias foi bastante cauteloso no atender o pedido de Elias para chamar Acabe. A princípio ele achou que Elias estava apenas por demonstrar a impotência da maldade de Acabe. Acabe, com o seu exército, iria atrás de Elias e Elias simplesmente desapareceria, sendo levado pelo Espírito. Se fosse essa a intenção de Elias, isso poderia complicar para Obadias, pois ele sabia que Acabe era impulsivo e logo poderia matar. Então Obadias era alguém que não era irrefletido, coragem é uma coisa, atitude impensada é outra. Aqui se fala um pouquinho de Obadias, mas quem vai se destacar em toda a história é Elias. Mas somos ensinados que Deus tem os seus servos e que os usa de diferentes maneiras. Uns são bem visíveis, outros não. O que se nota é que grande parte dos servos de Deus, de uma maneira discreta, como Obadias, acabam realizando grandes contribuições para a causa do reino de Deus. São servos do Senhor. Elias. Ora, Elias aqui é chamado de o perturbador de Israel por Acabe, mas, bem sabemos, é uma acusação infundada, sem cabimento. Elias era um servo de Deus, alguém que estava à disposição do Senhor. Conforme ele fala lá no capítulo 17, versículo número 2, ele estava perante Deus, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, diz ele. E significa então a disposição
de estar como sendo um servo do Senhor. Um servo do Senhor que estava na presença do Senhor, como Isaías, que estava diante do Senhor, ouviu a sua voz e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Elias não fez nada que não fosse ordenado pelo Senhor. Ele orou pela seca, isso era porque, como profeta, ele viu que aquilo era o decreto de Deus. Aquilo era uma maneira de Deus tratar o seu povo. Deus estava sendo fiel aos termos da aliança, disciplinando o seu povo que estava com o coração duro, não atendendo pelo amor. Era um tratamento duro, mas necessário. Não para o mal, mas para o bem. Como diz Provérbios, leais são as feridas feito pelo que ama. O texto aqui relata que chega o tempo em que Deus disse que vai fazer cair chuva sobre a terra. E veremos que Elias vai orar por isso, de modo que o que se dá é de acordo com sua palavra, conforme ele já tinha falado lá no capítulo 17, versículo 2. O que se vê é que o profeta fala a palavra do Senhor. Ele só tem esta autorização, falar a palavra do Senhor. Ele não é, Elias, de forma alguma, é um perturbador. Ele é um servo obediente. Elias estava procurando o bem do seu povo e sabia que esse bem não se daria estando o povo longe do Senhor, adorando outros deuses, adorando a ídolos. O objetivo de Elias era mostrar que só o Senhor é Deus e que quem promovia a adoração a outros deuses, a ídolos, é que trazia essa desordem em Israel, essa desgraça em Israel. Elias então faz uma convocação geral, versículo de número 19, para deixar bem claro que o Senhor é Deus. Só Ele deve ser adorado, só Deus deve ser adorado. E o desdobramento disso, no Monte Carmelo, nós veremos na próxima mensagem. Concluindo, quanto à questão do nosso país e do mundo em geral, vamos orar e exercer nossa cidadania, lembrando que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Onde quer que estejamos, se lá, como Obadias, se cá, como Elias. Como diz 1 Pedro 2,16, como livre que somos, não usando todavia a nossa liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Quanto ao texto da nossa meditação, veja, assim como Elias foi chamado de alguém que estava perturbando Israel, não vai faltar acusação para com os cristãos, até mesmo quanto ao que está acontecendo no nosso país. Já vi na internet alguém, por ser defensor de uma ideologia, fazendo acusações quanto aos cristãos em geral. A acusação é que eles só atrapalham, principalmente quando apresenta essa tal de Bíblia. São perturbadores. Veja que os discípulos de Cristo foram chamados de perturbadores. No ano 49, os cristãos foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, e o relato é que expulsou os judeus que se agitam por instigação de um certo Cristo. Em Atos capítulo 16, versículo 20, em Filipos, Paulo e Sila foram levados para os magistrados com a acusação: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando seus costumes, suas doutrinas. Atos capítulo 17, versículo 6, em Tessalônica, judeus movidos de inveja, não encontrando Paulo e Silas,
arrastaram a Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: esses que têm transtornado o mundo, que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. É uma acusação infundada, pois, como dissemos, quem serve o Senhor Deus fielmente não é um perturbador da ordem. Pelo contrário, pelo serviço que presta, está chamando todos à ordem, para que tenham a bênção de Deus, conhecendo o Deus vivo e verdadeiro. Veja ainda que o nosso mestre também foi chamado de perturbador. Lucas capítulo 23, versículo 5, diziam de Cristo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ele agita o povo, ele é um perturbador. Não, amados. Cristo Jesus não é um perturbador. Ele é um servo do Senhor. Ele é o príncipe da paz. Ele veio para dar a sua vida em lugar de muitos. Ele veio para a restauração de todas as coisas. Pelo seu serviço, pela sua obra, ele está chamando todos à ordem, para que tenham a bênção de Deus. E essa ordem que ele promove tem alcance mundial, cósmico. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz que neles serão convergidas na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele não veio para perturbar, ele veio para tudo ordenar. Falamos sobre os que não dão atenção ao serviço que deve ser prestado a Deus e os que dão atenção ao serviço que deve ser prestado a Deus. Seja dessa segunda turma, dos que com a bênção de Deus são uma bênção para esse mundo, chamando as pessoas para o conhecimento de Deus, procurando a verdadeira ordem, a verdadeira estabilidade. Amém.